Ela era virgem e foi entregue pelo próprio pai, e perdeu a inocência nas mãos de um homem sem alma. 9 meses depois, ela volta com uma criança e um segredo capaz de acabar com um milionário. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. O suor escorria pela testa de Antônio Silva enquanto ele assinava os papéis com mãos trêmulas. A mesa de mogno brilhava sob a luz amarelada do escritório, contrastando com a decadência que emanava de cada fibra do homem curvado sobre os documentos. Lorena permanecia em pé ao lado da janela, observando a chuva que começava a cair sobre São Paulo, as gotas deslizando pelo vidro como as lágrimas que ela não permitia mais derramar. "Está feito", murmurou Antônio, empurrando os papéis para o outro lado da mesa. Sua voz soava como papel amassado, áspera e quebrada. "Ela é sua agora." Gabriel Sartori nem sequer olhou para os documentos. Seus olhos escuros permaneciam fixos em Lorena, estudando cada curva de seu perfil delicado, a forma como ela mantinha os ombros eretos mesmo diante da humilhação que se desenrolava naquela sala. Havia algo na postura dela que o intrigava, uma dignidade que resistia ao desespero, uma beleza que parecia intocada apesar da podridão que a cercava. 21 anos, disse Gabriel mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa presente. "Virgem segundo você garante." Antônio engoliu seco, evitando o olhar da filha que permanecia de costas para ambos. "Lorena sempre foi uma menina comportada. Cuidei para que fosse preservada." A ironia das palavras fez Gabriel sorrir, um sorriso sem calor, que não chegava aos olhos. Preservada. Como se ela fosse uma obra de arte guardada em um cofre, esperando pelo comprador certo. Mas talvez fosse exatamente isso que ela era, pensou ele. Uma obra de arte prestes a ser transferida de um dono incompetente para alguém que soubesse apreciar sua verdadeira raridade. Lorena finalmente se virou, enfrentando o homem que acabara de comprar sua liberdade como se comprasse uma propriedade. Gabriel Sartori era exatamente como ela imaginara. Alto, elegante, com traços aristocráticos acentuados pela barba bem aparada e pelos cabelos escuros penteados para trás. Mas eram os olhos que a perturbavam. Havia neles uma frieza calculista, como se ele fosse capaz de ver através das pessoas, de desmontar suas defesas camada por camada, até chegar ao núcleo vulnerável que todos tentavam esconder. "Senhor Sartori", ela disse, sua voz surpreendentemente firme. "Espero que o senhor entenda que esta não foi uma escolha minha." Gabriel inclinou levemente a cabeça, um gesto que poderia ser interpretado como cortesia ou como reconhecimento de um fato óbvio. "Poucas escolhas na vida são realmente nossas, Lorena. O que importa é como nos adaptamos às circunstâncias que nos são impostas." Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A forma como ele pronunciou seu nome, devagar, saboreando cada sílaba, sugeria uma intimidade que ainda não existia, mas que ele parecia considerar inevitável. Era como se ele já a possuísse em pensamento, como se o ato físico da posse fosse apenas uma formalidade a ser cumprida no momento apropriado. "As dívidas de seu pai", continuou Gabriel, levantando-se da cadeira com movimentos felinos, incluíam alguns credores particularmente impacientes. Homens que não aceitam desculpas nem prorrogações. Considere nossa transação uma forma de proteção. Antônio permanecia calado, encolhido em sua própria vergonha. Havia momentos em que Lorena quase sentia pena dele. Um homem que um dia fora respeitado, que construíra uma pequena empresa de construção e sustentara dignamente a família. Mas o jogo, a bebida e as más companhias haviam corroído tudo, deixando apenas uma casca vazia de quem ele costumava ser. "Proteção", repetiu Lorena, testando a palavra na língua. "É assim que o senhor chama isso?" Gabriel se aproximou, parando a poucos centímetros dela. De perto, ela podia sentir o perfume masculino que ele usava, algo caro e marcante, com notas de sândalo e especiarias. Podia ver também as pequenas linhas ao redor de seus olhos, sinais de uma experiência de vida que ela só podia imaginar. "Chamo de oportunidade", ele respondeu, sua voz baixa e controlada. "Uma oportunidade para você descobrir
do que realmente é capaz quando não precisa mais se preocupar com sobrevivência. Ela riu, um som sem humor que ecoou pelo escritório silencioso. E o que o senhor ganha com isso? Qual é sua oportunidade neste acordo? Por um momento algo passou pelos olhos de Gabriel. Uma sombra, uma lembrança, talvez até mesmo uma vulnerabilidade rapidamente suprimida. Isso, minha cara, você descobrirá em devido tempo. O motorista uniformizado que esperava na sala ao lado foi chamado. Era hora de partir. Lorena olhou uma última vez para o pai, procurando em seu rosto algum sinal de arrependimento, alguma palavra de despedida que pudesse amenizar a crueldade do momento. Mas Antônio já havia se voltado para a janela, as costas curvadas pelo peso de sua própria covardia. Vamos, disse Gabriel, oferecendo-lhe o braço com uma galanteria que contrastava estranhamente com a natureza da situação. Sua nova vida está esperando. Lorena ignorou o gesto e caminhou sozinha em direção à porta. Se ia embora como uma propriedade adquirida, pelo menos manteria sua dignidade intacta até o último momento possível. Atrás dela, ouvia os passos firmes de Gabriel, um lembrete constante de que agora pertencia a um mundo onde as regras eram escritas por homens como ele, homens acostumados a conseguir tudo o que desejavam, independentemente do preço que outros tivessem que pagar. A mansão emergiu da neblina, noturna como um castelo saído de um conto sombrio. Localizada em um dos bairros mais exclusivos de São Paulo, a propriedade se estendia por terrenos imensos, cercada por muros altos que a isolavam do mundo exterior. Lorena observou pela janela do Mercedes, enquanto os portões eletrônicos se abriam silenciosamente, revelando uma alameda ladeada por árvores centenárias que pareciam guardiãs de segredos antigos. Bem-vinda ao seu novo lar, disse Gabriel, sua voz cortando o silêncio que dominara a viagem de 1 hora desde o centro da cidade. Lorena não respondeu. Suas mãos permaneciam cruzadas no colo, os dedos entrelaçados com força suficiente para que os nós dos dedos ficassem brancos. Ela havia passado o trajeto tentando processar a realidade de sua situação, mas cada tentativa de racionalização esbarrava na absurdidade do que estava acontecendo. Em pleno século XXI, em uma metrópole moderna como São Paulo, ela estava sendo entregue a um estranho como pagamento de uma dívida. O carro parou em frente à entrada principal, onde colunas de mármore sustentavam um pórtico majestoso. A arquitetura mesclava elementos clássicos com toques contemporâneos, criando uma sensação de atemporalidade que parecia suspender a propriedade entre o passado e o presente. Jardins perfeitamente manicurados se estendiam em todas as direções, mas havia algo perturbadoramente silencioso naquele espaço, como se a própria natureza tivesse sido domesticada além de sua essência selvagem. Gabriel desceu primeiro e contornou o veículo para abrir a porta de Lorena. O gesto poderia ser interpretado como cortesia, mas ela percebeu a forma como ele posicionou o corpo, bloqueando qualquer rota de fuga que ela pudesse considerar. Não que houvesse para onde fugir, os muros eram altos demais, e além deles se estendia uma São Paulo que agora parecia pertencer a outro mundo. Maria Antônia, disse Gabriel, dirigindo-se a uma mulher de meia-idade que esperava na entrada. A governanta era elegante, com cabelos grisalhos presos em um coque impecável, e um uniforme discreto, mas bem cortado. Esta é Lorena. Providencie que ela seja acomodada no quarto azul. A mulher assentiu, com uma reverência quase imperceptível. Sim, senhor Sartori. Já providenciei tudo conforme suas instruções. Lorena seguiu Maria Antônia através de corredores amplos, decorados com obras de arte que pareciam ter saído de museus. Pinturas de mestres brasileiros e estrangeiros adornavam as paredes, intercaladas com esculturas e objetos que falavam de um gosto refinado e recursos praticamente ilimitados. Mas havia algo opressivo naquela ostentação, como se toda aquela beleza fosse uma prisão dourada, projetada para deslumbrar e subjugar ao mesmo tempo. A mansão tem 3 andares, explicou Maria Antônia enquanto subiam uma escadaria de mármore que se curvava elegantemente até o piso superior. O térreo abriga as salas sociais, a biblioteca e o escritório do Sr. Sartori.
No segundo andar ficam os quartos de hóspedes e alguns escritórios menores. O terceiro andar é privativo do senhor. Elas pararam diante de uma porta de madeira escura entalhada com motivos florais. Este será seu quarto, disse a governanta, abrindo a porta para revelar um ambiente que tirou o fôlego de Lorena. O quarto azul justificava seu nome. Tons de azul cobalto, marinho e celeste se harmonizavam em uma decoração que combinava luxo e feminilidade. Uma cama de dossel dominava o centro do cômodo, com cortinas de seda que poderiam proporcionar privacidade quando fechadas. Grandes janelas ofereciam vista para os jardins, mas Lorena notou imediatamente as grades decorativas que, por mais belas que fossem, cumpriam uma função clara de contenção. Suas roupas chegaram ontem, continuou Maria Antônia, abrindo um armário, que revelou vestidos, saias, blusas e lingeries de marcas que Lorena só conhecia de revistas. O Sr. Sartori tem muito bom gosto para escolher o guarda-roupa feminino. A frase fez Lorena se arrepiar. Ele comprou roupas para mim antes mesmo de me conhecer? Maria Antônia evitou seu olhar. O Sr. Sartori é um homem que planeja cada detalhe. Ele raramente age por impulso. E com que frequência ele traz mulheres para cá? A pergunta pairou no ar como uma acusação. A governanta se virou lentamente e, pela primeira vez, Lorena viu algo parecido com compaixão em seus olhos cansados. Você é a primeira em 5 anos, disse ela, sua voz baixa, desde que a senhora Helenas... Ela não terminou a frase, mas não precisava. Lorena havia ouvido os boatos, as histórias sussurradas sobre a esposa de Gabriel Sartori, que morrera em circunstâncias misteriosas. Uma mulher jovem e bela que havia se casado com o bilionário em uma cerimônia discreta e fora encontrada morta poucos meses depois. O que aconteceu com ela? Perguntou Lorena, mas Maria Antônia já se dirigia para a porta. O jantar será servido às 8, disse a governanta, ignorando a pergunta. O Sr. Sartori espera sua presença. Há um vestido azul marinho no armário que seria apropriado para a ocasião. Sozinha no quarto, Lorena se aproximou da janela e testou discretamente as grades. Eram sólidas, bem fixadas, projetadas para parecer decorativas, mas funcionalmente eficazes. Ela estava 3 andares acima do solo, cercada por uma propriedade extensa e murada, em um quarto que, por mais luxuoso que fosse, era inequivocamente uma prisão. Sentou-se na cama, sentindo o colchão de alta qualidade ceder sob seu peso. As roupas no armário eram de seu tamanho exato. Ele realmente havia planejado tudo. Mas como sabia suas medidas? Como sabia suas preferências de cores? A precisão dos detalhes sugeria um nível de vigilância que a fez questionar há quanto tempo ele vinha observando sua vida. Um som suave chamou sua atenção. Música clássica começara a tocar em algum lugar da casa, as notas fluindo através das paredes como água. Era uma peça melancólica, carregada de uma tristeza que parecia impregnada na própria estrutura da mansão. Lorena reconheceu a melodia Chopin, um noturno que sua mãe costumava tocar no piano antes de morrer. A coincidência a fez estremecer. Ou talvez não fosse coincidência alguma. Talvez Gabriel Sartori soubesse muito mais sobre ela do que havia revelado. Talvez toda aquela situação fosse parte de um plano muito mais elaborado do que uma simples transação financeira. O vestido azul marinho se ajustava ao corpo de Lorena como se tivesse sido costurado especificamente para ela. O tecido de seda italiana deslizava sobre sua pele, e o corte elegante realçava suas curvas sem ser vulgar. Quando se olhou no espelho do banheiro, um ambiente de mármore branco com acabamentos dourados que rivalizava com spas de luxo, mal reconheceu a própria imagem. Parecia uma versão sofisticada de si mesma, como se o vestido carregasse o poder de transformá-la na mulher que Gabriel esperava que ela fosse. Às 8 horas em ponto, uma batida discreta na porta anunciou que era hora de descer. Maria Antônia a esperava no corredor, pronta para guiá-la até a sala de jantar. Durante o percurso, Lorena observou detalhes que haviam passado despercebidos na chegada. Fotografias em molduras de prata estavam estrategicamente posicionadas pelos corredores, mas todas mostravam paisagens ou objetos,
nunca pessoas. Era como se a história humana daquela casa tivesse sido cuidadosamente apagada. A sala de jantar era um estudo em elegância masculina. Uma mesa de jacarandá para 12 pessoas dominava o centro do ambiente, iluminada por um lustre de cristal que projetava prismas de luz colorida pelas paredes forradas de madeira escura. Gabriel já estava presente, impecável em um terno escuro, sem gravata, o primeiro botão da camisa aberto revelando um pedaço de pele bronzeada. Pontual, disse ele, levantando-se para puxar a cadeira de Lorena. Aprecio essa qualidade. Ela se sentou sem aceitar a ajuda, mantendo a postura ereta que sua mãe lhe ensinara em tempos melhores. Não tive muita escolha quanto ao horário. Gabriel sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via em seu rosto. Você sempre tem escolhas, Lorena. A questão é se está disposta a arcar com as consequências de cada uma delas. O jantar foi servido por funcionários silenciosos que apareciam e desapareciam como sombras. Entrada de camarões grelhados com molho de manga. Prato principal de linguado com risoto de limão siciliano. Sobremesa de petit gâteau com sorvete de baunilha. Cada prato era uma obra de arte, apresentado com a precisão de um restaurante estrelado. O vinho, um chardonnay francês que provavelmente custava mais do que Lorena ganhava em um mês, era servido em taças de cristal que refletiam a luz do lustre. Você não está comendo, observou Gabriel, cortando um pedaço de peixe com movimentos precisos. Não estou com fome. Mentira. Ele mastigou devagar, os olhos fixos nela. Você está nervosa, insegura, provavelmente com medo. Mas com fome sim, está. Posso ouvir seu estômago protestando daqui. A precisão da observação a irritou. O senhor parece saber muito sobre o que eu sinto. É minha especialidade. Gabriel bebeu um gole de vinho saboreando-o antes de engolir. Observar pessoas, entender suas motivações, seus medos, seus desejos, é assim que construí meu império. E que tipo de império, exatamente? Diversificado. Construção civil, tecnologia, investimentos imobiliários. Compro empresas em dificuldades, reestrutura-as, torno-as lucrativas novamente. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando com algo que poderia ser humor sombrio. Sou especialista em pegar coisas quebradas e fazê-las funcionar novamente. A metáfora não passou, tá despercebida. E eu sou mais um dos seus projetos de reestruturação? Você é. Ele hesitou como se procurasse as palavras certas. Você é uma oportunidade de redenção. Redenção para quem? Para você ou para mim? Gabriel não respondeu imediatamente. Levantou-se e caminhou até uma das janelas que davam vista para os jardins. Lá fora, a lua cheia iluminava as árvores e arbustos perfeitamente aparados, criando sombras dançantes que se moviam com a brisa noturna. Minha esposa morreu há 5 anos, disse ele finalmente, de costas para Lorena. Helena, ela tinha 23 anos quando nos casamos, 24 quando morreu. Lorena sentiu o coração acelerar. Finalmente, ele estava falando sobre o assunto que pairava como uma sombra sobre toda aquela situação. O que aconteceu? Com ela? Gabriel se virou e pela primeira vez Lorena viu algo parecido com vulnerabilidade em seus olhos. Ela se matou. Overdose de tranquilizantes no jardim de inverno, cercada pelas flores que tanto amava. Por quê? Porque eu falhei. Com ela. A confissão saiu como um sussurro áspero. Porque eu não soube amá-la da forma que ela precisava. Porque eu transformei nosso casamento em uma prisão dourada. E ela preferiu a morte à vida comigo. Lorena engoliu seco. E você acha que comigo será diferente? Gabriel voltou à mesa, mas não se sentou. Permaneceu em pé, as mãos apoiadas, no encosto da cadeira, os nós dos dedos brancos pela pressão. Helena e você são muito parecidas, disse ele. A mesma idade, a mesma fragilidade aparente, escondendo uma força interior impressionante. A mesma beleza etérea que parece intocada pelo mundo. Quando vi você pela primeira vez, foi como se ela tivesse voltado para me dar uma segunda chance. Eu não sou sua esposa morta, disse Lorena, a voz firme apesar do medo que sentia. E não vim aqui para curá-lo de nada. Não.
Você veio porque não tinha escolha. Gabriel finalmente se sentou, mas não voltou a comer. Mas agora que está aqui, talvez possamos ajudar um ao outro. Como? Você precisa de segurança, estabilidade, um futuro que não dependa da incompetência de seu pai. Eu preciso. Ele hesitou novamente. Eu preciso aprender a amar sem destruir. Lorena o estudou em silêncio. Havia sinceridade em suas palavras, mas também uma arrogância que a perturbava. Como se ele acreditasse que poderia planejar e controlar até mesmo o amor, moldá-lo de acordo com sua vontade como fazia com seus negócios. E se eu não quiser ser seu experimento? Perguntou ela. Gabriel sorriu novamente, mas desta vez o sorriso não chegou aos olhos. Então você ficará aqui até mudar de ideia. Por que, minha cara Lorena? Nós dois sabemos que você não tem para onde ir. A verdade das palavras a atingiu como um soco no estômago. Ela estava completamente à mercê dele em sua casa, vestindo suas roupas, comendo sua comida. Sua liberdade era uma ilusão mantida apenas enquanto ele permitisse. Termine o jantar, disse Gabriel, voltando à sua refeição como se nada tivesse acontecido. Amanhã começaremos nosso trabalho juntos. Lorena pegou o garfo com mãos, trêmulas, e forçou-se a comer, cada mordida sabendo as cinzas em sua boca. Lá fora, o vento aumentou de intensidade, fazendo as árvores se curvarem como se fossem súditas, prestando reverência a um rei invisível e implacável. Os dias seguintes se estabeleceram em uma rotina que Lorena não sabia se deveria chamar de educação ou domesticação. Gabriel havia contratado uma equipe de profissionais que chegavam discretamente à mansão todas as manhãs, uma professora de etiqueta francesa, uma instrutora de dança, uma consultora de moda italiana e até mesmo uma sommelier, para ensinar-lhe sobre vinhos. Era como se ele estivesse moldando-a para ocupar um papel específico em sua vida, polindo cada aspecto de sua personalidade até que ela se encaixasse perfeitamente em seus planos. Mantenha os ombros para trás, queixo levemente erguido, instruía Madame Dubois, a professora de etiqueta, enquanto Lorena caminhava pelo salão principal, balanceando um livro na cabeça. Uma dama deve ter porte régio, independentemente de suas origens. Lorena obedecia, mas cada lição parecia projetada para apagar quem ela realmente era. Durante as aulas de dança, aprendia valsas e tangos que jamais dançaria fora daquela mansão. Nas sessões com a consultora de moda, era instruída sobre quais cores realçavam seu tom de pele, quais cortes de vestido eram apropriados para cada ocasião social, como usar joias sem parecer vulgar. Gabriel observava tudo de longe, aparecendo nos momentos mais inesperados para acompanhar seu progresso. Às vezes ela o sentia antes mesmo de vê-lo, uma presença que alterava a temperatura do ambiente, fazendo todos os presentes se moverem com mais cuidado, falarem mais baixo. Está progredindo bem, disse ele uma tarde, após a aula de sommelier ter terminado. Lorena havia acabado de provar 3 vinhos diferentes, identificando corretamente suas regiões de origem e anos de safra. Tem um paladar naturalmente refinado. Isso é importante para seus planos? Perguntou ela, limpando a boca com um guardanapo de linho. Tudo é importante. Gabriel se aproximou da mesa onde as taças ainda continham restos dos vinhos degustados. Pegou uma delas e bebeu o restante, um gesto íntimo que fez Lorena se sentir invadida. Quando você estiver pronta, haverá eventos sociais, jantares, importantes, recepções beneficentes, vernissagens. Precisará saber como se comportar. Quando eu estiver pronta para quê, exatamente? Gabriel não respondeu. Em vez disso, caminhou até uma das janelas e ficou observando os jardins, onde jardineiros trabalhavam silenciosamente, aparando rosas que já pareciam perfeitas. Helena odiava esses eventos, disse ele finalmente. Dizia que se sentia como um objeto em exposição, algo bonito para ser exibido e admirado. Ela não entendia que fazia parte do jogo. Que jogo? O jogo do poder, do status, da influência. Gabriel se virou para ela, os olhos escuros refletindo uma intensidade que a fez recuar instintivamente.
Pessoas como nós não podem simplesmente existir, Lorena. Somos observados, julgados, imitados. Nossa aparência, nossos comportamentos, nossas escolhas. Tudo tem consequências que se estendem muito além de nossas vidas pessoais. Pessoas como nós, repetiu ela. Eu não sou como você. Não ainda, mas será. A certeza em sua voz a perturbou mais do que qualquer ameaça. Explícita. Era como se ele pudesse ver o futuro, como se soubesse exatamente como aquela história terminaria. Naquela noite, Lorena explorou mais da mansão. Durante o dia, sempre havia alguém por perto. Instrutores, funcionários, Maria Antônia supervisionando. Tudo. Mas depois das 10 da noite, a casa se tornava silenciosa, e ela descobriu que podia caminhar pelos corredores sem ser incomodada. Foi assim que encontrou a biblioteca no térreo. Era um ambiente impressionante, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros em várias línguas. Havia uma seção inteira dedicada à literatura brasileira, outra à filosofia francesa, uma coleção impressionante de biografias de empresários e políticos. Mas o que chamou sua atenção foi uma mesa no centro da sala, sobre a qual estavam espalhados livros sobre psicologia, comportamento humano e alguns títulos que a fizeram franzir o senho. A Arte da Persuasão, Dominação Psicológica e Como Quebrar e Reconstruir Personalidades. Interessante leitura noturna, disse uma voz atrás dela. Lorena se virou rapidamente, o coração disparando. Gabriel estava encostado no batente da porta, vestindo uma robe de seda escura sobre uma camiseta branca. Seus cabelos estavam ligeiramente despenteados, e pela primeira vez, ela o via em um estado que poderia ser chamado de relaxado. Eu não sabia que havia alguém acordado, disse ela, tentando disfarçar o nervosismo. Tenho insônia crônica. Durmo poucas horas por noite. Gabriel entrou na biblioteca e se aproximou da mesa onde ela estava. Encontrou algo interessante. Lorena apontou para os livros sobre psicologia. Estava me perguntando se são manuais de instrução. Gabriel riu, um som genuíno que a surpreendeu. Você é mais perspicaz do que Helena jamais foi. Ela nunca questionava nada, apenas aceitava tudo passivamente. Talvez ela tivesse medo de você. Tinha. A confissão saiu sem hesitação. E você? Tem medo de mim? Lorena o estudou em silêncio. Havia algo diferente nele ali, na penumbra da biblioteca, longe dos olhares dos funcionários e da formalidade dos jantares. Parecia mais humano, mais acessível, mas também mais perigoso, porque a vulnerabilidade que ocasionalmente brilhava em seus olhos a fazia querer entendê-lo, talvez até mesmo salvá-lo de si mesmo. Tenho, respondeu ela honestamente, mas não do tipo de medo que Helena sentia. Que tipo, então? Tenho medo de que você esteja certo, de que eu realmente me torne a pessoa que você quer que eu seja, e de que goste disso. Gabriel se aproximou mais, tanto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. E isso seria tão terrível assim? Seria se significasse perder quem eu realmente sou. E quem você realmente é, Lorena? Sua voz estava mais baixa agora, quase um sussurro. A filha obediente de um jogador falido? A moça pobre que trabalhava em 2 empregos para pagar as contas? Ou talvez seja a mulher que está descobrindo que pode ter tudo o que quiser, desde que esteja disposta a pagar o preço. Ele esticou a mão e tocou levemente seu rosto, os dedos traçando a linha de sua mandíbula. O toque era suave, quase carinhoso, mas Lorena podia sentir a força contida naqueles dedos, a capacidade de gentileza e crueldade que coexistiam em Gabriel Sartori. Não me toque, disse ela, mas sua voz saiu sem convicção. Por quê? Porque não quer ou porque tem medo de querer? A pergunta ficou suspensa no ar, entre eles. Lorena sabia que deveria se afastar, voltar para seu quarto, manter a distância que sua sanidade exigia. Mas havia algo magnético nele, uma atração que ia além do físico e tocava uma parte dela que sempre havia permanecido adormecida. 3 semanas depois, Gabriel anunciou que era hora de seu primeiro evento social. O vernissage de uma galeria de arte em Higienópolis,
reuniria a elite cultural e financeira de São Paulo, e Lorena faria sua estreia oficial como sua acompanhante. A notícia a encheu de uma mistura de expectativa e terror que ela não conseguia nomear. O vestido chegou esta manhã, disse ele durante o café da manhã, servido na varanda que dava vista para o jardim de rosas. Valentino, criado especificamente para você. A costureira fez os ajustes baseada nas suas medidas. Lorena bebeu seu café devagar, observando as pétalas que caíam das roseiras vermelhas como gotas de sangue sobre a grama verde. Como você conseguiu minhas medidas exatas? Gabriel sorriu, espalhando geleia de morango em uma torrada. Tenho meus métodos. Você me observava antes de me comprar? Observar é uma palavra muito passiva para o que eu fazia. Ele mastigou, devagar, os olhos fixos nela. Eu estudava você, Lorena. Seus hábitos, seus horários, suas preferências. Sabia que trabalhava na loja de roupas no centro 3 vezes por semana, que pegava o mesmo ônibus todas as terças e quintas, que parava, na padaria da esquina, para comprar pães para seu pai antes de ir para casa. A revelação foi como um tapa no rosto. Por quanto tempo? 6 meses. Lorena sentiu o estômago revirar. 6 meses de vigilância, de uma obsessão calculada que ela nem suspeitava. Quantas vezes ele havia estado por perto sem que ela percebesse? Quantas decisões aparentemente casuais, o trabalho na loja, as rotas que escolhia, até mesmo as roupas que vestia, haviam sido influenciadas por sua presença invisível. Você é um psicopata, sussurrou ela. Sou um homem que sabe o que quer. Gabriel se inclinou para frente, os olhos intensos. E eu queria você desde o primeiro momento em que a vi. Quando foi isso? Em uma tarde de março. Você estava saindo do hospital público depois de visitar uma conhecida. Usava um vestido azul claro, simples, barato, mas que realçava seus olhos. Tinha acabado de chover, e você parou para ajudar uma senhora idosa que havia escorregado na calçada molhada. Ficou ali, segurando a mão dela até a ambulância chegar, mesmo estando atrasada para o trabalho. A memória voltou com clareza cristalina. Dona Mercedes, a vizinha que havia quebrado o quadril. Lorena havia perdido meio turno de trabalho e sido descontada no salário, mas não conseguira abandonar a mulher sozinha na calçada. Foi nesse momento que soube que você era especial, continuou Gabriel. Não pela beleza, embora seja extraordinariamente bela, mas pela bondade genuína. Numa cidade como São Paulo, onde as pessoas passam umas pelas outras como fantasmas, você parou para cuidar de uma estranha. E isso te deu o direito de me perseguir. Me deu a certeza de que você era a pessoa certa para consertar o que eu quebrei. Lorena se levantou abruptamente, a cadeira raspando no piso de pedra portuguesa. Eu não sou um remédio para sua culpa, Gabriel. Não sou uma segunda chance para você se redimir do que fez com sua esposa. Não, concordou ele, permanecendo, sentado com uma calma que a irritava. Você é muito mais do que isso. Você é a possibilidade de eu finalmente fazer algo certo. Naquela tarde, o vestido Valentino a esperava no quarto. Era uma criação em seda preta, com detalhes em cristais Swarovski, que criavam constelações sutis ao longo do tecido. O corte era perfeito, abraçando cada curva de seu corpo como uma segunda pele, elegante sem ser provocante, sofisticado sem ser ostensivo. Quando se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher que a fitava de volta. Maria Antônia havia contratado uma maquiadora e uma cabeleireira que transformaram Lorena em uma versão glamurosa de si mesma. Os cabelos foram presos em um coque baixo, elegante, com alguns fios soltos emoldurando seu rosto. A maquiagem realçava seus olhos verdes e dava aos lábios um tom rosado natural. As joias, brincos de diamante e um colar delicado completavam o visual sem sobrecarregá-lo. Gabriel a esperava no térreo, impecável em um smoking feito sob medida. Quando a viu descendo as escadas, algo mudou em sua expressão. Uma intensidade que ela não havia visto before. Era como se ele estivesse vendo não apenas ela, mas também uma versão idealizada de si mesmo, refletida em seu sucesso em transformá-la. Perfeita, murmurou ele, oferecendo-lhe o braço. Helena nunca ficou tão
Deslumbrante quanto você está esta noite. O comentário deveria tê-la lisonjeado, mas em vez disso, trouxe um desconforto familiar. Ela não era Helena, mas às vezes sentia que Gabriel queria que fosse. A galeria fervilhava com os mais influentes. Nomes de São Paulo. Empresários, políticos, artistas, socialites. Todos circulavam pelos salões admirando as obras enquanto degustavam champanhe francês e canapés sofisticados. Lorena reconheceu rostos que havia visto em revistas e telejornais. Pessoas que movimentavam bilhões e cujas decisões afetavam a vida de milhões. Gabriel a conduziu pela multidão com maestria, apresentando-a simplesmente como Lorena, sem qualquer explicação sobre sua origem ou o papel que ocupava em sua vida. As mulheres a estudavam com curiosidade mal disfarçada, tentando decifrar quem era aquela jovem misteriosa que havia capturado a atenção do bilionário recluso. Os homens a admiravam abertamente, alguns chegando a cumprimentá-la com beijos, na mão que duravam um pouco mais do que o socialmente aceitável. Você está se saindo muito bem, sussurrou Gabriel em seu ouvido durante uma pausa entre apresentações. Nasceu para isso. Mas Lorena não se sentia natural. Cada sorriso era forçado, cada palavra cuidadosamente calculada para não revelar sua verdadeira origem. Era como estar representando um papel em uma peça cujo roteiro ela não conhecia completamente. Foi então que viu Helena. Não a Helena real, é claro, mas um retrato dela em uma das paredes da galeria. A pintura mostrava uma mulher jovem e etérea, com longos cabelos loiros e olhos azuis, de uma tristeza profunda. Ela estava sentada em um jardim que Lorena reconheceu imediatamente, o mesmo jardim da mansão onde agora vivia. Ela era linda, disse uma voz feminina ao lado dela. Lorena se virou e encontrou uma mulher de meia-idade, elegantemente vestida, que observava o retrato com uma expressão melancólica. — Você a conhecia? Perguntou Lorena. Éramos amigas de infância, Helena Montenegro antes de se casar com Gabriel Sartori. A mulher suspirou. Uma alma doce que se perdeu naquele casamento. O que você quer dizer? A mulher a estudou com atenção, como se tentasse decifrar algo. Você é muito parecida com ela, sabia? Mesma delicadeza, mesma beleza etérea. Espero que tenha mais sorte. Antes que Lorena pudesse responder, sentiu a mão de Gabriel em suas costas. Um toque possessivo que a guiou para longe da conversa. Não é boa ideia falar sobre Helena em público, disse ele baixinho, seu hálito quente contra seu ouvido. As pessoas gostam de criar teorias, espalhar boatos. E que tipo de boatos? Seriam esses? Gabriel não respondeu, mas sua expressão se endureceu. Pelo resto da noite, ele a manteve mais próxima, como se temesse que ela pudesse descobrir algo que preferia manter em segredo. Quando finalmente voltaram para casa, já passava da meia-noite. Lorena estava exausta, seus pés doíam pelos saltos, altos, e sua cabeça latejava com todas as informações e impressões da noite. Mas havia também uma sensação estranha, como se tivesse cruzado algum tipo de linha invisível. Não era mais apenas a filha de Antônio Silva sendo mantida em cativeiro dourado. Agora era oficialmente a acompanhante de Gabriel Sartori, apresentada à sociedade como parte de sua vida. 2 semanas após o vernissage, Lorena acordou no meio da madrugada com náuseas que a fizeram correr para o banheiro. Vomitou violentamente, o corpo se contraindo em espasmos que a deixaram tremendo e suada. Inicialmente, atribuiu o mal-estar ao jantar da noite anterior, linguostine com molho de champanhe que talvez não estivesse no ponto ideal. Mas quando os enjoos se repetiram pelos 3 dias seguintes, sempre no mesmo horário matinal, uma suspeita terrível começou a se formar em sua mente. Não era possível. Ela havia sido cuidadosa, tomava a pílula religiosamente desde os 16 anos, mas então se lembrou de uma noite, 3 semanas atrás, quando Gabriel havia aparecido em seu quarto pela primeira vez. Não havia sido violento nem forçado. Havia sido pior. Havia sido uma sedução calculada, uma entrega que ela mesma havia permitido em um momento de vulnerabilidade e confusão emocional.
Maria Antônia bateu a porta enquanto Lorena ainda estava no banheiro lavando o rosto com água fria. Senhorita Lorena, está tudo bem? Ouvi ruídos. Estou bem, mentiu, secando o rosto com uma toalha macia. Apenas um mal-estar passageiro. Mas Maria Antônia tinha olhos de mãe e décadas de experiência cuidando de mulheres. Quando Lorena saiu do banheiro, pálida e ainda trêmula, a governanta a examinou com atenção crescente. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntou, sua voz carregada de uma compreensão que Lorena ainda não estava pronta para enfrentar. Alguns dias. Deve ser algo que comi. Senhorita. Maria Antônia hesitou como se pesasse cuidadosamente suas próximas palavras. A farmácia mais próxima fica a 15 minutos daqui. Posso buscar o que for necessário. O oferecimento foi feito com tanto tato que Lorena quase desmoronou. Durante todas aquelas semanas na mansão, Maria Antônia havia sido sua única fonte de humanidade genuína, a única pessoa que a tratava como gente, em vez de como um projeto ou uma possessão. Um teste, sussurrou Lorena. Por favor. Maria Antônia assentiu e saiu discretamente. Enquanto esperava, Lorena se sentou na cama e tentou processar o que poderia estar acontecendo. Se estivesse grávida, e cada fibra de seu corpo já confirmava o que sua mente se recusava a aceitar, tudo mudaria. Gabriel teria sobre ela um controle que ia muito além do financeiro ou psicológico. Teria um laço biológico, uma conexão que ela jamais poderia romper completamente. Quando Maria Antônia retornou, trazia não apenas o teste de farmácia, mas também um termômetro, vitaminas e um olhar de solidariedade silenciosa que fez Lorena se sentir menos sozinha do que se sentia há meses. O teste confirmou o que ela já sabia. 2 linhas rosa-choque apareceram na tela digital como uma sentença irreversível. Grávida. 6 semanas, segundo suas contas. O bebê havia sido concebido naquela primeira noite em que Gabriel finalmente havia cruzado a linha entre desejo e posse, quando ela havia cedido não por medo, mas por uma atração que ainda a confundia e aterrorizava. O que vai fazer? Perguntou. Maria Antônia, sentada ao lado dela na cama. Não sei. Lorena segurava o teste nas mãos como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ele não pode saber. Ainda não. Ele vai descobrir eventualmente. O Sr. Sartori não é homem de deixar detalhes passar despercebidos. Lorena pensou nos 6 meses de vigilância, na precisão com que ele havia orquestrado cada aspecto de sua captura. Maria Antônia estava certa. Gabriel descobriria cedo ou tarde. A questão era o que fazer com esse conhecimento antes que isso acontecesse. Durante os dias seguintes, ela tentou agir normalmente, mas era impossível ignorar as mudanças que estavam acontecendo em seu corpo. Seus seios estavam mais sensíveis, sua pele parecia mais luminosa, e havia uma fadiga constante que a fazia querer dormir a tarde toda. Gabriel notou as alterações sutis, é claro. Ele sempre notava tudo. Você parece diferente, comentou. Ele durante o jantar de uma quinta-feira, mais radiante. Lorena quase engasgou com o vinho que estava bebendo, algo que precisaria parar de fazer imediatamente. Diferente como? Mais mulher. Como se algo dentro de você tivesse despertado. Seus olhos escuros a estudavam com aquela intensidade perturbadora. É bonito de se ver. Ela forçou um sorriso e mudou de assunto, mas podia sentir o peso de seu olhar pelo resto da refeição. Gabriel estava suspeitando de algo, ou pelo menos sentindo que havia uma mudança significativa acontecendo. Era apenas questão de tempo, até que suas suspeitas se confirmassem. Foi então que Lorena tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não podia contar a Gabriel sobre a gravidez. Não ainda. Precisava de tempo para processar, para planejar, para decidir como usar essa informação a seu favor. Mas também não podia continuar fingindo que nada estava acontecendo. Precisava de respostas sobre Helena, sobre o que realmente havia acontecido com a primeira esposa de Gabriel. Maria Antônia havia mencionado que os pertences pessoais de Helena ainda estavam guardados no sótão. O Sr. Sartori nunca teve coragem de se desfazer das coisas dela, havia dito. Estão todas lá em cima, como se ela fosse voltar a qualquer momento.
Naquela noite, depois que todos haviam se recolhido, Lorena subiu silenciosamente até o terceiro andar. Ela sabia que o quarto de Gabriel ficava no final do corredor e podia ouvir o som abafado de música clássica vindo de lá. Provavelmente outra de suas noites de insônia. Encontrou a escada que levava ao sótão no final de um corredor lateral, escondida atrás de uma porta que ela havia assumido ser um armário de limpeza. O sótão era amplo e bem organizado, com caixas etiquetadas e móveis cobertos por lençóis brancos. Não demorou para encontrar a seção dedicada a Helena. Havia várias caixas com o nome dela escritas em uma caligrafia masculina que ela reconheceu como sendo de Gabriel. A primeira caixa continha roupas, vestidos caros, lingeries de seda, sapatos que nunca pareciam ter sido usados. Tudo no mesmo estilo que Gabriel havia escolhido para Lorena, elegante, feminino, discretamente sensual. Era como se ele tivesse um molde específico do que considerava a mulher perfeita. A segunda caixa revelou fotografias. Helena em diversos momentos de sua vida. Criança, adolescente, jovem adulta. Lorena ficou chocada com a semelhança entre elas. Não eram idênticas, mas havia uma qualidade etérea similar. Uma delicadeza que as tornava quase intercambiáveis. Em algumas fotos, Helena aparecia ao lado de Gabriel, sempre sorrindo. Mas seus olhos pareciam distantes, como se sua mente estivesse em outro lugar. Foi na terceira caixa que Lorena encontrou o diário. Não era um diário tradicional, mas uma série de cadernos com anotações esparsas, pensamentos fragmentados, desenhos. A letra de Helena era delicada, feminina, mas havia uma urgência crescente nas páginas mais recentes que fazia o coração de Lorena acelerar. Ele me observa o tempo todo, dizia uma entrada de 6 meses antes de sua morte. Mesmo quando não, está presente, sinto seus olhos, como se cada movimento meu fosse catalogado, analisado, julgado. Páginas mais adiante. Tentei sair hoje. Cheguei até o portão, mas a culpa me trouxe de volta. Ele faz tanto por mim, me dá tudo. Como posso ser tão ingrata? Mas por que me sinto como um pássaro em uma gaiola dourada? E então, a entrada que fez o sangue de Lorena gelar. Descobri que estou grávida. 3 meses. Não sei como contar. Ele. Tenho medo de que ele fique feliz demais, que isso o faça me prender ainda mais. Às vezes penso que ele me ama tanto que é capaz de me matar para me manter forever. As páginas seguintes estavam manchadas, como se lágrimas tivessem caído sobre a tinta. A última entrada, datada de uma semana antes de sua morte, era uma única linha. Ele sabe, e agora não há mais saída. Lorena permaneceu no sótão até o amanhecer, lendo e relendo o diário de Helena, cada palavra confirmando seus piores medos. A última esposa de Gabriel havia sido mantida na mesma prisão dourada, submetida ao mesmo controle psicológico, e quando ficara grávida, algo havia mudado drasticamente. As entradas se tornavam cada vez mais desesperadas, falando de pesadelos, de uma sensação constante de estar sendo vigiada, de um medo crescente de que Gabriel nunca a deixaria partir. Quando desceu para o café da manhã, Gabriel já estava à mesa, lendo relatórios financeiros enquanto tomava seu expresso. Ele ergueu os olhos quando ela apareceu, e por um momento Lorena teve certeza de que ele sabia onde ela havia passado a noite, mas seu sorriso era o mesmo de sempre, controlado, possessivo, mas sem sinais de desconfiança aguda. Dormiu mal? Perguntou, notando as olheiras sob seus olhos. Você parece cansada. Pesadelos, respondeu ela, o que não era exatamente mentira. As palavras de Helena haviam se transformado em imagens perturbadoras que a assombraram durante as poucas horas de sono que conseguira. Gabriel franziu o senho com preocupação aparente. Talvez devêssemos consultar um médico. Estresse pode causar diversos problemas de saúde. A sugestão fez o coração de Lorena disparar. Um médico descobriria a gravidez imediatamente e então Gabriel saberia. Ela precisava de mais tempo. Precisava entender completamente o que havia acontecido com Helena antes de revelar seu próprio segredo. Não é necessário, disse rapidamente.
Estou apenas me adaptando ainda. É normal. Mas Gabriel não pareceu convencido. Durante os dias seguintes, ela notou que ele estava mais atento, mais presente. Cancelou várias reuniões de negócios para almoçar com ela. Aparecia em momentos inesperados durante suas aulas com os instrutores, fazia perguntas sobre seu bem-estar com uma frequência que beirava a obsessão. Foi Maria Antônia quem a alertou sobre o que estava acontecendo. Ele contratou uma enfermeira particular, disse a governanta numa manhã, enquanto arrumava o quarto de Lorena. Disse que é para monitorar sua saúde, garantir que você esteja recebendo todos os cuidados necessários. Uma enfermeira? Para quê? Senhorita, o Sr. Sartori não é homem de deixar nada ao acaso. Se ele suspeita que algo está diferente com você... Lorena não precisou que ela terminasse a frase. Gabriel estava estreitando o cerco, e em breve ela não teria mais como esconder a gravidez. Era hora de agir. Naquela tarde, ela tomou uma decisão desesperada. Esperou até que Gabriel estivesse em seu escritório, ocupado com uma videoconferência internacional, e então subiu até o quarto dele no 3º andar. Nunca havia estado lá antes. Era território proibido, o Sanctum Sanctorum de Gabriel Sartori. O quarto era surpreendentemente austero para um homem de seus recursos. Cama, king size com lençóis brancos simples, móveis de madeira escura, algumas poucas obras de arte nas paredes. Mas o que chamou sua atenção foi a parede inteira coberta por fotografias de Helena. Não eram as fotos familiares que ela havia visto no sótão, mas imagens que pareciam ter sido tiradas sem o conhecimento da mulher. Helena no jardim, Helena lendo na biblioteca, Helena dormindo. Era um altar de obsessão, um shrine dedicado a uma mulher morta. Lorena se aproximou das fotos, estudando cada uma delas. Em algumas, Helena parecia estar olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que estava sendo fotografada. Seu rosto mostrava uma mistura de medo e resignação que Lorena reconhecia com horror crescente. Era a mesma expressão que via no espelho todas as manhãs, admirando minha coleção. A voz de Gabriel atrás dela fez Lorena se virar bruscamente, o coração disparando. Ele estava encostado no batente da porta, os braços cruzados, uma expressão ilegível no rosto. Eu me perdi procurando o banheiro, mentiu ela, sabendo que ele não acreditaria. O banheiro fica no 2º andar, Lorena. Você subiu propositalmente para o 3º. Gabriel entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. A pergunta é, o que veio procurar aqui? Lorena ergueu o queixo, decidindo que não havia mais sentido em fingir. Respostas. Sobre Helena. Sobre o que realmente aconteceu com ela. Gabriel caminhou até a parede de fotografias, passando os dedos sobre uma das imagens com uma ternura que contrastava estranhamente com a frieza habitual de seus gestos. Helena era frágil, disse ele a voz distante. Bonita, delicada, mas fundamentalmente quebrada. Tentei protegê-la, dar-lhe tudo o que precisava, mas ela não conseguia aceitar meu amor. Seu amor ou sua obsessão? Ele se virou para ela, os olhos escuros brilhando com uma intensidade perigosa. Existe diferença quando se ama de verdade? Existe sim, amor liberta, obsessão aprisiona. Gabriel riu, um som sem humor. Que visão romântica você tem do amor? Deixe-me contar o que é amor de verdade, Lorena. Amor de verdade é estar disposto a fazer qualquer coisa para proteger a pessoa amada, mesmo que ela não entenda. Saber que o mundo lá fora é cruel e perigoso, e criar um refúgio onde ela possa ser segura e cuidada. Helena não se sentia segura, ela se sentia prisioneira. Como você sabe disso? A pergunta saiu afiada como uma lâmina. Lorena hesitou por um momento, então decidiu jogar todas as cartas na mesa, porque li o diário dela. Sei que ela estava grávida quando morreu. Sei que ela tentou fugir várias vezes. Sei que ela tinha medo de você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel permaneceu imóvel por longos segundos, processando a confissão. Então, lentamente, um sorriso surgiu em seus lábios. Não o sorriso controlado que ela conhecia, mas algo mais selvagem, mais perigoso. Então você sabe de tudo, disse ele, aproximando-se dela com passos medidos.
Sabe que Helena estava esperando um filho meu. Sabe que ela era ingrata o suficiente para querer levar meu bebê embora. Sabe que ela escolheu a morte a viver comigo. Ela não escolheu a morte. Você a forçou a isso. Eu? Gabriel parou diante dela, tão próximo, que ela podia ver as pequenas cicatrizes em seu rosto, marcas de uma vida que ela só podia imaginar. Eu não toquei em Helena naquela noite. Não precisei. O que você quer dizer? Quer saber o que aconteceu realmente? Helena descobriu que eu sabia sobre a gravidez antes mesmo dela me contar. Descobriu que eu havia preparado todo um futuro para nós três. Ela, eu e nosso filho. Um futuro do qual ela jamais poderia escapar. Gabriel esticou a mão e tocou o rosto de Lorena, o polegar traçando a linha de sua mandíbula. Quando percebeu que estava verdadeiramente presa para sempre, que nunca mais seria livre, ela fez a única escolha que ainda lhe restava. Você a matou psicologicamente. Eu a amei da única forma que sabia como. Sua mão desceu para o pescoço dela, não ameaçadoramente, mas com uma possessividade que fez Lorena tremer. E agora vou amar você da mesma forma. Foi então que Lorena disse as palavras que mudariam tudo entre eles. Então, você já sabe que eu também estou grávida. Gabriel ficou petrificado. Sua mão parou no pescoço dela. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e por um momento ele pareceu um homem que havia visto um fantasma. O quê? A palavra saiu como um sussurro áspero. 6 semanas, confirmou Lorena, mantendo a voz firme, apesar do terror que sentia. Seu filho está crescendo dentro de mim exatamente como crescia dentro de Helena. Gabriel recuou como se tivesse levado um soco. Suas mãos tremiam ligeiramente. A primeira vez que Lorena o via perder completamente o controle. Você tem certeza? Tenho. Ele se virou de costas para ela, as mãos passando pelos cabelos em um gesto de desespero que ela nunca havia visto antes. Quando falou novamente, sua voz soava diferente. Mais jovem, mais vulnerável, mais humana. Desta vez vai ser diferente, disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Desta vez, vou fazer tudo certo. Nas semanas que se seguiram à revelação da gravidez, Gabriel se transformou em um homem completamente diferente. A frieza calculista deu lugar a uma preocupação obsessiva que fazia Lorena sentir-se como um objeto frágil prestes a se quebrar. Ele contratou não apenas uma enfermeira, mas uma equipe médica completa que passou a visitá-la 3 vezes por semana. Nutricionistas elaboraram cardápios específicos para gestantes, personal trainers especializados criaram rotinas de exercícios seguros e até mesmo o ar da mansão foi purificado com sistemas especiais para garantir que nenhum poluente prejudicasse o bebê. Você está exagerando, disse Lorena durante um café da manhã que mais parecia uma consulta médica, com a enfermeira verificando sua pressão arterial enquanto ela tentava comer. Mulheres têm filhos, há milhares de anos sem todo esse aparato. Gabriel a observava de sua cadeira, os olhos fixos em cada movimento que ela fazia. Outras mulheres não estão carregando meu filho, respondeu como se isso explicasse tudo. A possessividade havia atingido níveis alarmantes. Ele cancelara todos os compromissos sociais, alegando que Lorena precisava de descanso. As aulas com os instrutores particulares foram suspensas. Até mesmo os passeios pelo jardim eram supervisionados, com Gabriel insistindo em acompanhá-la sempre que ela saía do interior da mansão. Ele está se comportando exatamente como se comportou com Helena, murmurou Maria Antônia durante uma das raras ocasiões em que ficaram sozinhas. A governanta parecia genuinamente preocupada. Piorou muito depois que ela engravidou. Ele a tratava como se fosse feita de vidro. E como Helena reagiu? Ficou cada vez mais deprimida. Parava de comer, passava horas trancada no quarto, falava sozinha. Dizia que se sentia como um animal de estimação caro demais para ser solto. Maria Antônia baixou a voz ainda mais. Senhorita, tenho medo de que a história se repita. Lorena também tinha esse medo. A diferença era que, ao contrário de Helena, ela não pretendia ser uma vítima passiva.
A gravidez havia mudado algo dentro dela. Não apenas hormônios, mas uma força primal, um instinto de proteção que se estendia tanto ao bebê quanto a si mesma. Ela começou a planejar. Foi então que Rafael apareceu. Lorena o reconheceu, imediatamente, mesmo de longe, através da janela do seu quarto. Rafael Santos havia sido seu namorado durante 2 anos, terminando o relacionamento apenas 6 meses antes de ela ser vendida a Gabriel. Era um homem simples, mecânico, honesto, com sonhos modestos e um coração maior que suas possibilidades financeiras. Ela havia rompido com ele, porque sabia que ele merecia alguém que pudesse amá-lo, sem as complicações que sua situação familiar trazia. Agora ele estava ali, na entrada da mansão, vestindo um uniforme de segurança e conversando com o chefe da equipe de proteção de Gabriel. Lorena desceu correndo as escadas, o coração disparando com uma mistura de alegria e terror. Rafael, chamou parando na porta principal. Ele se virou e quando seus olhos se encontraram, ela viu o alívio e a preocupação se misturarem em sua expressão familiar. Ele havia mudado pouco, ainda tinha os mesmos olhos castanhos honestos, o mesmo sorriso torto que costumava fazer seu coração acelerar. Lorena, disse ele aproximando-se, mas mantendo uma distância respeitosa. Graças a Deus você está bem. O que está fazendo aqui? Trabalhando, consegui um emprego na empresa de segurança que presta serviços para o Sr. Sartori. Ele baixou a voz, olhando ao redor para se certificar de que não estavam sendo ouvidos. Procurei por você por meses. Seu pai disse que você havia arranjado um emprego como governanta, mas nunca acreditei completamente. Gabriel apareceu atrás de Lorena como uma sombra silenciosa. Algum problema aqui? Perguntou, sua voz carregada de uma autoridade que fez Rafael endireitar os ombros instintivamente. Senhor Sartori, disse Rafael, estendendo a mão. Rafael Santos, da equipe de segurança noturna. Estava apenas cumprimentando a senhorita. Somos conhecidos do bairro. Gabriel não apertou a mão oferecida. Em vez disso, estudou Rafael com o mesmo olhar calculista que usava para avaliar investimentos. Conhecidos como? Éramos vizinhos, respondeu Lorena rapidamente, antes que Rafael pudesse dizer a verdade. A família Santos morava perto da nossa. A mentira não passou despercebida por Gabriel. Ela podia ver em seus olhos que ele sabia que havia mais história ali, mas ele apenas assentiu brevemente. Senhor Santos, tenho certeza de que tem trabalho a fazer. Lorena precisa descansar. Era uma dispensa educada, mas inequívoca. Rafael assentiu, mas antes de se afastar, olhou diretamente para Lorena. Se precisar de alguma coisa, estarei por aqui, disse, e havia uma promessa implícita em suas palavras. Naquela noite, Gabriel foi direto ao ponto durante o jantar. Rafael Santos não é apenas um vizinho, afirmou, cortando o salmão grelhado com movimentos precisos. Vocês tiveram um relacionamento. Lorena não tentou negar. Tivemos. Terminou antes de eu vir para cá. Por quê? Porque sabia que não tinha futuro. Minha família estava falida. Ele mal conseguia se sustentar. Não fazia sentido continuarmos juntos quando eu não podia corresponder aos sentimentos dele. Gabriel bebeu um gole de vinho, os olhos nunca saindo do rosto dela. E que sentimentos eram esses? Ele me amava. E você? A pergunta pairou no ar entre eles. Lorena sabia que sua resposta seria crucial, que definiria como Gabriel reagiria à presença de Rafael na mansão. Eu tinha carinho por ele, disse cuidadosamente, mas não amor, não da forma que ele merecia. E agora, vendo-o novamente, seus sentimentos mudaram? Lorena o encarou diretamente. Agora estou grávida do seu filho e vivendo em sua casa. Meus sentimentos por qualquer outra pessoa são irrelevantes. Gabriel sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Muito diplomática, mas não respondeu à minha pergunta. Não sinto nada por Rafael, além de gratidão por ele se preocupar. Comigo quando desapareci. Era mentira, e os dois sabiam disso. Ver Rafael novamente havia despertado memórias de uma época em que ela era livre para fazer suas próprias escolhas.
quando podia amar sem medo, quando seus sentimentos não eram analisados e dissecados como espécimes em um laboratório. Nas noites seguintes, Rafael fez parte da equipe de segurança que patrulhava os jardins da mansão. Lorena o via às vezes através das janelas. Uma figura familiar em meio ao ambiente estranho que se tornara sua vida. Eles não conversaram novamente, mas havia uma comunicação silenciosa entre eles. Olhares que se cruzavam, pequenos gestos que confirmavam que ele estava ali por ela. Gabriel notou, é claro. Ele sempre notava tudo. Estou pensando em trocar a empresa de segurança, comentou casualmente uma manhã. Acho que precisamos de profissionais mais experientes. Por quê? Perguntou Lorena, tentando manter a voz neutra. Tenho notado algumas falhas no sistema. Pontos cegos que poderiam ser explorados por alguém com intenções menos honrosas. Gabriel dobrou o jornal que estava lendo e a olhou diretamente, especialmente alguém que conhecesse bem a rotina da casa. A ameaça era sutil, mas clara. Rafael estava em perigo, e Gabriel não hesitaria em removê-lo se considerasse necessário. Foi então que Lorena percebeu que precisava agir rapidamente. A presença de Rafael havia mudado a dinâmica da situação, oferecendo-lhe uma possibilidade de escape que não existia antes. Mas também havia tornado Gabriel mais paranoico, mais possessivo. Era uma faca de dois gumes, que poderia tanto libertá-la quanto selá-la ainda mais profundamente em sua prisão dourada. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, ela subiu ao sótão novamente. Desta vez, não procurava apenas respostas sobre Helena. Procurava uma forma de não repetir o destino trágico da primeira esposa de Gabriel, porque agora tinha certeza de uma coisa. Se ficasse muito mais tempo naquela mansão, perderia não apenas sua liberdade, mas também sua sanidade. E, diferentemente de Helena, ela tinha alguém disposto a ajudá-la a fugir. A oportunidade surgiu 3 noites depois, durante uma tempestade que desabou sobre São Paulo com uma fúria que parecia ecoar o caos interior de Lorena. Os trovões mascaravam qualquer ruído, e a chuva torrencial reduzia drasticamente a visibilidade nos jardins da mansão. Gabriel havia saído para uma reunião de emergência, algo sobre um de seus investimentos em crise, e não voltaria até o amanhecer. Rafael havia conseguido se comunicar com ela, através de Maria Antônia, que se revelara uma aliada inesperada. A governanta estava genuinamente preocupada com o que via acontecendo. A repetição do padrão obsessivo que havia levado Helena à morte. Não posso assistir isso novamente, disse ela, entregando a Lorena um pequeno bilhete. Uma vez foi suficiente. O plano era simples. Rafael estava de plantão na guarita leste, a mais distante da casa principal. Às 2 da madrugada, ele desativaria temporariamente as câmeras daquele setor, alegando posteriormente que havia sido um problema técnico causado pela tempestade. Lorena teria 15 minutos para chegar até lá, e então eles fugiriam juntos. Quando chegou o momento, Lorena estava pronta. Havia guardado algumas roupas em uma mochila pequena, junto com o dinheiro que conseguira economizar das pequenas quantias que Gabriel ocasionalmente lhe dava para gastos pessoais. Não era muito, mas seria suficiente para algumas semanas enquanto decidiam o que fazer. A corrida através dos jardins encharcados foi aterrorizante. Cada sombra parecia esconder um guarda, cada ruído da tempestade soava como passos perseguindo-a. Quando finalmente chegou à guarita, Rafael a esperava com um carro emprestado, motor ligado, pronto para partir. Pensei que não viria, disse ele, ajudando-a a entrar no veículo. Pensei o mesmo, respondeu Lorena, tremendo tanto de frio quanto de adrenalina. Eles dirigiram pela madrugada chuvosa, deixando São Paulo para trás e seguindo em direção ao interior. Rafael havia conseguido um pequeno apartamento em uma cidade do interior paulista, através de um amigo, um lugar onde poderiam se esconder enquanto planejavam os próximos passos. Durante as primeiras semanas, Lorena sentiu-se genuinamente livre, pela primeira vez em meses. Podia acordar quando quisesse, sair, para comprar mantimentos sozinha, conversar com outras pessoas,
sem que cada palavra fosse analisada e catalogada. Rafael cuidava dela com uma ternura que contrastava drasticamente com a obsessão controladora de Gabriel. "Você está diferente", disse Rafael uma tarde, enquanto a observava preparar o almoço. "Mais madura, mais forte de certa forma." Lorena tocou instintivamente a barriga, onde o bebê começava a se fazer notar. Ela havia contado a Rafael sobre a gravidez, e ele havia aceitado a situação com uma generosidade que a fez lembrar, porque havia se apaixonado por ele anos atrás. "Vou amar esse bebê como se fosse meu", havia prometido. Não importa quem seja o pai. Mas por mais que tentasse se convencer de que estava segura, Lorena sabia que Gabriel não desistiria facilmente. Ele tinha recursos ilimitados, contatos em toda parte e uma obsessão que não aceitaria derrota. Era apenas questão de tempo até que a encontrasse. 3 meses se passaram. O bebê crescia dentro dela, seus contornos se tornando mais definidos a cada consulta médica no pequeno hospital da cidade. Rafael havia conseguido um emprego em uma oficina local, e eles começaram a construir uma rotina que se parecia com uma vida normal. Lorena chegou a se permitir acreditar que talvez tivessem conseguido escapar. Foi então que acordou uma manhã e soube, com certeza absoluta, que precisava voltar. Não foi uma decisão racional. Foi algo mais primitivo, mais instintivo. Durante a noite, havia sonhado com Gabriel, não pesadelos, mas algo mais perturbador. Sonhos onde ele aparecia vulnerável, quebrado, desesperado. Acordara com a convicção irracional de que ele precisava dela tanto quanto ela havia precisado dele, ainda que de formas completamente diferentes. "Você enlouqueceu", disse Rafael quando ela contou sobre sua decisão. "Ele é perigoso, Lorena. Viu o que aconteceu com a primeira esposa dele." "Eu não sou Helena", respondeu ela, uma mão protetiva sobre a barriga. "E agora tenho algo que ela não tinha quando morreu." "O quê?" "Poder real sobre ele. Este bebê não é apenas seu filho, é sua obsessão, sua chance de redenção, sua última esperança de consertar o que deu errado no passado. Enquanto eu carregar esse bebê, ele fará qualquer coisa que eu pedir." Rafael a estudou como se estivesse vendo uma estranha. "E depois que o bebê nascer?" Lorena sorriu, e havia algo em sua expressão que fez Rafael recuar instintivamente. Durante aqueles meses longe da mansão, ela havia tido tempo para pensar, para planejar, para entender completamente a dinâmica psicológica entre ela e Gabriel. Helena havia morrido porque era frágil demais para usar as armas que tinha. Lorena não cometeria o mesmo erro. "Depois que o bebê nascer, eu vou ter criado uma nova versão de Gabriel Sartori. Uma versão que ama sem destruir." A viagem de volta para São Paulo foi silenciosa. Rafael havia insistido em acompanhá-la pelo menos até ter certeza de que ela estaria segura. Quando chegaram aos portões da mansão, Lorena estava grávida de 5 meses, sua barriga claramente visível sob o vestido simples que usava. Os portões se abriram antes mesmo que ela tocasse o interfone. Gabriel devia ter sido avisado de sua chegada, ou talvez nunca tivesse parado de monitorá-la mesmo à distância. Ele estava esperando na entrada principal. Durante os meses de separação, havia emagrecido visivelmente. Seu rosto estava mais anguloso, havia mais linhas ao redor dos olhos, e seus cabelos mostravam fios grisalhos que ela não lembrava de ter visto before. Mas o que mais a chocou foi a vulnerabilidade em seus olhos, uma dor nua que ele não tentava esconder. "Você voltou", disse ele, sua voz rouca. "Voltei." Gabriel olhou para Rafael, que permanecia ao lado do carro, tenso e pronto para agir se necessário. "Ele pode ir embora", disse Gabriel. "Você está em casa agora." "Ele vai embora quando eu disser que pode", corrigiu Lorena, dando um passo à frente. "E nós dois vamos entrar para conversar. Há regras que precisam ser estabelecidas se você quiser que eu fique." Por um momento, Gabriel pareceu prestes a protestar, a reassumir o controle que sempre exercera sobre ela. Mas então seus olhos desceram para a barriga dela, e algo mudou em sua expressão. Ele acenou brevemente para Rafael e se afastou da porta. "Então vamos conversar", disse ele.
Quando Lorena entrou na mansão, não era mais como prisioneira. Era como conquistadora retornando para reclamar seu território. Porque durante aqueles meses longe, ela havia aprendido algo fundamental. Às vezes, a única forma de vencer um jogo é mudar completamente as regras. E ela estava pronta para reescrever todas as regras da vida de Gabriel Sartori. O confronto aconteceu na biblioteca, o mesmo lugar onde meses atrás Lorena havia começado a entender a complexidade do homem que a havia comprado. Mas agora ela não era mais a moça assustada, que explorava a mansão nas madrugadas. Era uma mulher grávida, determinada, que havia provado para si mesma que podia sobreviver longe daquele mundo de luxo e controle. Gabriel a observava como se ela fosse uma aparição, algo que ele havia conjurado através de pura força de vontade. "Você não faz ideia do que passei esses meses", disse ele, a voz carregada de uma exaustão que ela nunca havia visto nele. "Conte-me", disse Lorena, sentando-se na poltrona de couro que ele costumava ocupar durante suas sessões de leitura noturna. "Eu contratei detetives, investigadores, hackers, revirei cada centímetro do país procurando por você. Sabia que estava grávida, sabia que precisava de cuidados médicos e a ideia de que algo pudesse acontecer com você ou com o bebê." Ele parou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de desespero. "Quase enlouqueci. Mas não me trouxe de volta à força quando me encontrou." Gabriel a olhou com surpresa. "Você sabe que eu sabia onde estava?" Claro que sabia. Um homem, com seus recursos e obsessões, não perde rastro de alguém por 3 meses. "Você sabia exatamente onde eu estava, mas escolheu me deixar em paz. Por quê?" Por um longo momento, Gabriel não respondeu. Caminhou até a janela que dava vista para o jardim onde Helena havia morrido, as mãos cruzadas atrás das costas. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, mais humana do que Lorena jamais havia ouvido. "Porque entendi que se eu a trouxesse de volta à força, seria exatamente como Helena. E desta vez, eu perderia não apenas você, but também, meu filho." Ele se virou para ela. "Percebi que meu amor estava destruindo tudo o que eu mais queria proteger. Então você aprendeu a me amar de longe. Aprendi que às vezes amar significa deixar partir, mesmo quando cada fibra do seu ser grita contra isso." Lorena se levantou, lentamente, uma mão apoiada na barriga que já mostrava claramente sua condição. "E agora que voltei por minha própria vontade, o que vai fazer?" "Não sei." A confissão saiu como um sussurro. "Pela primeira vez na minha vida adulta não tenho um plano. Não sei como amar sem controlar, como proteger sem aprisionar." "Então, vou te ensinar." Gabriel a olhou com uma mistura de esperança e descrença. "Como?" "Primeiro você vai dispensar a equipe médica obsessiva. Vou fazer meu pré-natal com um médico normal, em um hospital normal, como qualquer mulher grávida. Segundo, as aulas de etiqueta e toda essa encenação de me transformar em uma boneca sofisticada acabaram. Terceiro, eu vou trabalhar." "Trabalhar você não precisa." "Eu preciso, Gabriel. Preciso ter minha própria identidade, meus próprios objetivos. Você pode me sustentar financeiramente, mas não pode me sustentar emocionalmente. Isso precisa vir de dentro de mim." Gabriel parecia estar processando cada palavra como se fosse de uma revelação. "E quanto a nós, ao que somos um para o outro?" Lorena se aproximou dele, parando a poucos centímetros de distância. "Nós vamos descobrir isso juntos, sem pressão, sem prazos, sem expectativas. Vamos deixar nossos sentimentos se desenvolverem naturalmente. E se eu não conseguir? Se minha natureza controladora voltar? Então eu vou embora novamente, e desta vez será definitivo." Ela tocou o rosto dele, sentindo a barba por fazer, que indicava noites mal dormidas. "Mas eu acredito que você pode mudar, Gabriel. Acredito porque vi o homem que você é por baixo de toda essa armadura de controle." Nos meses que se seguiram, a dinâmica da mansão mudou completamente. Gabriel cumpriu cada uma das exigências de Lorena. Ela começou a trabalhar meio período em uma ONG que cuidava de crianças em situação de risco, ironicamente, usando as habilidades sociais que ele havia financiado para ela aprender.
Fazia seu pré-natal em um hospital público, insistindo em pagar do próprio salário, mesmo que ele fosse uma fração mínima do que Gabriel poderia pagar por cuidados privados. O relacionamento entre eles floresceu lentamente, como uma planta crescendo em solo cuidadosamente preparado. Gabriel aprendeu a fazer perguntas sobre o dia dela em vez de monitorar cada movimento. Aprendeu a respeitar quando ela precisava de espaço, a dividir suas preocupações em vez de tentar resolvê-las unilateralmente. E Lorena, por sua vez, começou a ver o homem por trás da obsessão. Gabriel era alguém que havia crescido acreditando que amor significava posse porque foi assim que aprendeu. Seus pais o haviam amado, controlando cada aspecto de sua vida, moldando-o para ser o herdeiro perfeito. Helena havia sido sua primeira tentativa de replicar esse modelo, e o resultado havia sido desastroso. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos, contou ele uma noite, enquanto caminhavam pelo jardim onde Helena havia sido encontrada. Meu pai me disse que foi porque eu não havia sido um filho suficientemente bom para mantê-la viva, que se eu tivesse sido mais obediente, mais perfeito, ela teria tido motivos para continuar vivendo. Seu pai estava errado, disse Lorena simplesmente. Sei disso agora, mas durante décadas carreguei essa culpa. Quando conheci Helena, pensei que se eu fosse perfeito para ela, se eu antecipasse todas as suas necessidades, ela nunca me deixaria. Mas acabou sufocando-a. Acabei matando-a. A confissão saiu carregada de dor, não fisicamente, mas emocionalmente. Lorena parou e se virou para ele. Estavam exatamente no local onde Helena havia sido encontrada. Mas agora, o espaço havia sido transformado em um jardim de rosas brancas, uma homenagem, mas também uma renovação. Helena fez uma escolha, disse ela. Uma escolha terrível, trágica, mas ainda assim uma escolha. Você pode carregar a responsabilidade pela sua parte nisso, mas não pode carregar a culpa pela dela. Foi nessa noite que fizeram amor pela primeira vez, desde que ela havia voltado. Não foi a posse calculada daquela primeira vez, meses atrás. Foi um encontro entre dois adultos que haviam aprendido, através de dor e erro, como se conectar, sem se destruir. O bebê nasceu em uma manhã chuvosa de outubro. Uma menina de olhos verdes como os da mãe e cabelos escuros como os do pai. Gabriel chorou quando a segurou pela primeira vez. Lágrimas de alegria, de alívio, de uma esperança que ele não se permitia sentir há anos. Como vamos chamá-la? Perguntou ele, observando a filha que dormia serenamente em seus braços. Esperança, disse Lorena sem hesitar. Gabriel sorriu, um sorriso genuíno, pleno, que transformou completamente seu rosto. Esperança Sartori Silva, perfeito. 2 anos depois, eles se casaram. Não foi uma cerimônia grandiosa, mas uma celebração íntima no jardim da mansão, cercados por amigos e pela pequena esperança que dava seus primeiros passos entre as rosas que floresciam onde antes havia apenas dor. Rafael esteve presente, agora casado com uma enfermeira que conhecera no hospital onde Lorena havia dado à luz. Ele e Gabriel haviam desenvolvido um respeito mútuo baseado no amor que ambos sentiam por ela, e no entendimento de que cada um havia desempenhado um papel crucial em sua jornada. Você me salvou, disse Gabriel para Lorena durante a lua de Mossins, mel em uma praia isolada no Nordeste brasileiro, onde ela havia insistido em ir em vez de Paris ou Roma. Nós nos salvamos mutuamente, corrigiu ela, observando as ondas que quebravam na areia dourada. E era verdade. Gabriel havia aprendido que amor verdadeiro significa criar espaço para outra pessoa crescer, não construir prisões douradas. Lorena havia descoberto que força não significa apenas resistir, mas também transformar, tanto a si mesma quanto as pessoas ao seu redor. A mansão de São Paulo continuou sendo seu lar, mas agora era realmente um lar, cheio de risos de criança, de conversas sobre o futuro, de planos construídos a 4 mãos. As fotografias de Helena foram guardadas respeitosamente, mas as paredes agora exibiam momentos de uma nova história, uma história de redenção, transformação
e um amor que havia aprendido a florescer na liberdade. Anos mais tarde, quando Esperança perguntasse sobre como os pais se conheceram, eles contariam uma versão suavizada da verdade. Mas em momentos íntimos, quando estavam sozinhos, Gabriel e Lorena se lembravam da jornada sombria que os havia levado até ali. E eram gratos, não pelo sofrimento, mas pela força que ele havia forjado neles, pela sabedoria que havia nascido da dor e pelo amor que havia emergido das cinzas de suas versões anteriores. No final, eles haviam provado que até mesmo as histórias mais sombrias podem ter finais luminosos,